Olá a todos, esse vídeo tratará sobre a equação de segundo grau, tá? Vou explicar um pouquinho sobre como que ela funciona e como que resolvemos essa equação, tudo bem? Então vamos lá, começando a ler aqui do início. A equação de segundo grau, ela se diferencia da equação do primeiro grau por conta do maior expoente da incógnita ser elevado ao quadrado. Então aqui embaixo tem um exemplo, logo em azul. Perceba que, neste caso dessa equação, nós temos duas incógnitas. Nós temos tanto o x ao quadrado quanto o x, certo? Qual que é a maior diferença desse tipo de equação, que nem foi dito anteriormente, em relação à equação do primeiro grau? No primeiro grau, nós vamos ter uma equação da seguinte forma. Por exemplo, nós podemos ter um 5x mais 3. Isso é uma equação do primeiro grau, desculpa. E do segundo grau, nós podemos ter 9x ao quadrado mais 5x mais 3. Perceba que a diferença de uma equação para outra é o quê? É o expoente. Aqui nesse x, onde não tem nenhum número elevando x, nós temos o 1. Por isso a equação do primeiro grau, porque ela é elevado ao primeiro grau, no caso ao expoente 1. Já na equação do segundo grau, ela é elevado ao segundo grau, ou seja, o grau 2. Então perceba que para uma equação ser classificada como uma equação do segundo grau, o seu maior expoente, que está na incógnita, tem que ser elevado ao quadrado. Neste caso aqui nós temos o x ao quadrado. Então é isso que a torna uma equação de segundo grau. Diferentemente da equação do primeiro grau, em que o maior expoente dela é só elevado a 1. Na equação de segundo grau, o maior expoente é o 2, tá? Na incógnita, no caso, nosso valor x, nosso valor, na letra x, tá? Melhor, falando de uma forma mais simples. Esse tipo de equação ele possui, usualmente, ou seja, normalmente, 3 coeficientes e 2 incógnitas. Tá? As incógnitas, normalmente, elas são representadas pela letra x. É a letra que nós costumamos usar, né? Por exemplo, encontre x. Então você quer encontrar o valor desconhecido, que tem o nome de incógnita. Pode ser outras letras também, não tem problema. Mas normalmente utilizamos o x. Enquanto os coeficientes, aqui os coeficientes, eles são a, b e c. Perceba que o coeficiente é o valor numérico. Tá? Nesse caso aqui, o valor numérico do x ao quadrado é o a. O valor numérico do x é o b. E o c, ele não está junto de nenhuma incógnita, então ele é um valor, ele não tem nenhuma variável com ele, não tem nenhuma incógnita. Tá? Ele é só um valor numérico que não vai se alterar. Ele sempre vai ser aquele valor c. Então, por exemplo, se for um 5, sempre vai ser o 5. Diferente se fosse um 5x, que aí esse x teria algum valor que seria multiplicado depois pelo 5. Nesse exemplo aqui que eu acabei de dizer, 5x. Ok? Então, são normalmente duas incógnitas, o x ao quadrado e o x, e os coeficientes a, b e c. E a equação de segundo grau ela é sempre igualada a zero. Tudo bem? Então, normalmente as equações do segundo grau apresentarão a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Mas isso não acontecerá em todos os casos. Algumas equações aparecerão com alguns termos em falta. Neste caso, essas equações são chamadas de equação de segundo grau incompleta. Isso eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Mas entendam que sempre que nós tivermos uma equação nesse estilo aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a c, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a gente está tratando de uma equação de segundo grau completa. Quando algum desses termos aqui, o bx ou c estiver faltando, vai ser uma equação de segundo grau incompleta, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, certo? Então, partindo aqui, eu vou ensinar para vocês uma das formas de resolver a equação de segundo grau. A forma mais comum que nós observamos é chamada de fórmula de Bhaskara. Tá? A fórmula de Bhaskara, ela é essa fórmula que está aqui destacada, que está bem grandona aqui, certo? No caso, quando a gente quer resolver uma equação, normalmente, ou melhor, uma equação que também é incógnita, normalmente a gente quer achar um valor para o x. Tudo bem? Então a gente quer fazer com que nós descobrimos o valor do x que está faltando naquela equação, que nós não conhecemos ainda. Então é para isso que a gente usa essa fórmula. Tá? No caso, essa fórmula ela é o seguinte: ela é o menos b ao quadrado mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ela também pode ser escrita da seguinte forma, tá? Menos b, ok? Mais ou menos raiz. Em vez de escrever todas essas letras aqui dentro, esses valores, a gente coloca um delta, tá? Que é esse triângulo aqui, sobre
2 vezes A, certo? Então, o delta, no caso esse triângulo aqui, ele é a mesma coisa que todos esses números aqui dentro, tudo bem? Então, ou você pode ver esses números aí dentro, ou você pode ver o delta, tanto um quanto o outro, né? No caso, se você for ver o delta, o que você vai escrever dentro do delta de forma numérica vai ser isso daqui. Então, partindo para a resolução, nós vamos ter o seguinte, tá? Primeira coisa para a gente resolver uma equação de segundo grau, a gente tem que conhecer os coeficientes. Esse aqui é o exemplo, tá? Então, vamos lá. Os coeficientes A, B e C, eles seguem a ordem, imagina assim, imagina a ordem do maior para o menor. Em qual sentido? Aliás, né? Usando como referência o seu valor de x. Então, pensa assim, o que tem o x ao quadrado sempre vai ser o A. Então, nesse caso aqui é 2. O que tem o número que anda junto com o x é o 7. Então, o seu B vale 7. E o C, no caso, menos 7 aqui, né? Menos 7x. E o C é o valor que não tem nenhuma letra. Nesse caso, é o 3. Agora, já sabendo que esses são os valores, A igual a 2, B igual a menos 7 e C igual a 3, a única coisa que a gente tem que fazer é substituir esses valores aqui nesta equação para poder resolvê-la, tá? Então, essa resolução ela vai ficar mais ou menos assim. Separar aqui. Vai ficar da seguinte forma. A gente vai ter que x é igual a menos b, menos, esse menos é da fórmula, então sempre vai ficar aqui. O b vale quantos? Menos 7. Então, a gente coloca esse menos 7 em parênteses, porque depois a gente vai fazer jogo de sinal, tudo bem? Esse menos é sempre da fórmula, ele sempre vai estar aqui. Mais ou menos a raiz, né, de b ao quadrado. B ao quadrado é menos 7. Aliás, né, o nosso b vale menos 7, e isso ao quadrado, menos 4 vezes. Quantos que vale meu a? Meu a vale 2 e meu c vale 3. Sobre 2 vezes, quantos que vale meu a? 2. Então, a gente substituiu. Pronto, a gente substituiu os valores, correto? Então, agora vamos resolver as contas que tem para resolver dentro dela, né? Para ir deixando menos quantidade de números possíveis. Então, fazendo esse jogo de sinal aqui. Menos com menos é mais, então vai ficar mais 7, mais ou menos, raiz de. Quantos que é menos 7 ao quadrado? Então, a gente tem menos 7 vezes menos 7, correto? E a gente tem isso daqui. 7 vezes 7 é 49, beleza? Menos com menos, mais. Então, aqui vai ficar 49 menos. Quantos que é 4 vezes 2? Resolvendo aqui dentro. É 8, certo? 8 vezes 3 vai ser 24. Tudo isso daqui sobre 2 vezes 2 é igual a 4, certo? Então, lá. X é igual a mais 7, eu só repeti aquele mais 7 lá, mais ou menos. Quantos que é 49 menos 24? 49 menos 24 vai ser 25, tá? Então, vai ser raiz de 25, tá? Eu só resolvi essa conta que está aqui dentro. Tudo isso sobre 4, correto? Indo aqui para o outro lado, tá bom? Aí, o que nós teremos aqui? Nós teremos que x é igual a mais 7, mais ou menos. Qual que é a raiz quadrada de 25? Ou seja, qual número que se eu multiplicar por ele mesmo vai resultar em 25? É o número 5, correto? 5 vezes 5 é igual a 25. Tudo isso dividido para 4. Agora, perceba aqui. Aqui nós temos um valor de mais e um valor de menos. Neste caso, o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer primeiro fazendo com 5 positivo e depois com 5 negativo. Em prática, vai ser o seguinte, nós vamos ter mais 7 mais 5 sobre 4. Quantos que é mais 7 mais 5? 7 mais 5, né? Vai ser 12. E 12 dividido para 4, né? Deixa eu colocar aqui primeiro para não ficar perdido. Vai ser igual a 3, correto? Só que nós também temos que resolver para quando o 5 for negativo, porque é mais ou menos 5. Então, a gente tem que resolver para os dois casos. Então, x vai ficar igual a mais 7 menos 5, né? Sobre 4. Isso é igual a 7 menos 5 vai ficar igual a 2, né? 2 sobre 4. Isso aqui é igual a 1 sobre 2. Então, perceba que a gente tem dois valores para x, tá? Por que isso acontece? Deixa eu só colocar aqui. X é igual a 3 e também x é igual a 1 sobre 2. Por que isso aqui acontece? Porque por ser uma equação do segundo grau, ela tem duas soluções. Ou seja, se eu pegar esse número 3 aqui e colocar aqui nessa primeira equação, o resultado vai ser igual a 0. Tá? Então, esse lado aqui
que tem vários números. Quando eu colocar um 3 no lugar do x, vai ser igual a 0. E quando eu colocar o valor meio, ou seja, 1 sobre 2 no lugar do x, também vai resultar em 0. Tá? Então, por isso que nós temos dois valores de x. Porque a gente tem que fazer com que um lado da equação fique igual ao outro. Então, é por isso que a gente, quando adquirir o resultado final, é só a gente pegar algum desses valores x, colocar ele lá na equação inicial e você vai perceber que um lado da equação vai ficar igual a 0. Tá? Então, é assim que funciona para resolver uma equação de segundo grau. Agora que já resolvemos uma equação do primeiro grau, do segundo grau completa, iremos partir para a equação de segundo grau incompleta. Neste caso, nós podemos ter as seguintes formas da equação. Tá? Nós podemos ter o b igual a 0 e o c igual a 0. Certo? Lembrando que a forma da equação de segundo grau completa é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Correto? O que vai acontecer quando o b for 0? Quando o b for 0, nós vamos ter ax ao quadrado mais 0, porque agora o b é 0, vezes x mais c igual a 0. O ax ao quadrado vai se manter. E perceba aqui, quantos que é 0 vezes x? 0 vezes x é o próprio 0. Então, isso aqui vai se tornar 0, mais c igual a 0. Já que é uma soma, esse x aqui, ou melhor, esse 0, ele não faz diferença alguma para nós. Então, isso vai ser ax ao quadrado mais c igual a 0. Tá? Então, quando b for 0, teremos essa forma aqui, ó, ax ao quadrado mais c igual a 0. E quando c for 0, o que vai acontecer? Fazendo aqui do lado esquerdo, vamos ter o seguinte, ax ao quadrado mais bx mais 0, porque agora o nosso c vale 0. Isso aqui é igual a 0. Então, a gente vai repetir ax ao quadrado mais bx. E como foi dito anteriormente, o 0 ele não vai fazer diferença na nossa conta, porque é uma conta de... é uma soma, né? Então, esse 0 ele vai sumir e isso daqui vai, na verdade, vai ficar... isso aqui, na verdade, irá ficar igual a 0. E aí, nós vamos ter que c igual a 0 é igual a... opa, quando c for igual a 0, nós vamos ter a equação ax ao quadrado mais bx igual a 0. Agora, partindo para a solução. Como que é feito? Neste caso aqui, perceba que neste primeiro caso aqui, o c é igual a 0, tudo bem? Então aqui, c é igual a 0. Tá? O que vai acontecer? Nós iremos utilizar um produto notável que se chama fator comum em evidência. Neste caso, o que irá acontecer? Perceba que tanto esse primeiro termo aqui tem um x e esse segundo termo também tem um x. Então, já que nesses dois termos tem um x, nós podemos colocar ele em evidência. Nesse caso, nós vamos ter x, que irá multiplicar x mais 2 igual a 0. Agora, só para deixar um pouco mais claro, como que isso aqui funciona. Vamos resolver isso daqui aqui embaixo. Tá, aqui embaixo. Vamos aqui. Se eu fizer x vezes x, eu vou ter o quê? X ao quadrado. Mas, se eu fizer x vezes 2, eu vou ter 2x. E isso vai ser igual a 0, porque, no caso, ali a equação é essa, né? Então, perceba aqui. Quando eu colocar isso aqui em evidência e eu resolver ele através da distributiva, ou seja, esse x vai multiplicar esse primeiro e esse segundo termo, nós iremos voltar para o começo, ó, x ao quadrado mais 2x igual a 0, que é exatamente igual à equação inicial. Então, por isso que eu posso fazer essa distribuição, por isso que eu posso colocar esse fator em evidência, porque assim que eu fizer ele, eu vou conseguir resolver de forma mais simples. Veja só, essa equação tem que ser igual a 0, e aqui é uma multiplicação, correto? Então, esse valor ele tem que ser igual a 0, porque quando eu multiplicar ele por esse termo aqui de dentro, a minha equação vai ser igual a 0, certo? E aqui dentro também tem que dar 0, em algum momento. Por quê? Porque quando eu multiplicar esse valor aqui que der 0 por esse valor aqui de fora, a minha equação também vai dar 0. Então, a gente consegue descobrir o quê? Que o valor eu vou chamar de x1, ou x1 é 0, nesse caso aqui eu posso fazer 0, que vai multiplicar 0 mais 2 igual a 0, que vai multiplicar 0 mais 2, certo? Quantos que é 0 mais 2? É o próprio 2. Só que esse 2 está sendo multiplicado por 0. E quantos que é 0 vezes 2? É 0. Então, de fato, quando eu colocar no valor x 0, o meu resultado também vai ser 0, que é o que eu quero. Tudo bem? Só que ele também tem outra solução. Qual que é essa outra solução? Eu tenho que fazer este valor aqui agora, como eu disse anteriormente, se tornar 0. Então, vai ser x que multiplica. Já que aqui eu quero que seja 0 e tem um 2, eu tenho que fazer menos 2. Então, menos 2 mais 2 igual a 0. X, nesse caso, esse menos 2, menos 2 vai multiplicar. Menos 2 mais 2, 0. Menos 2 é 0, 0. Então, a outra solução é o quê?
é o menos 2, tudo bem? Então assim a gente resolve uma equação do segundo grau incompleta quando o c é zero. Nesse caso a gente coloca o fator em evidência e acha o número aqui de fato tem que ser zero e o número aqui de dentro também tem que ser zero. Nesse caso vai gerar duas soluções. Já aqui na equação, quando b é igual a zero, é um pouco mais simples. Por quê? A gente já viu anteriormente que um lado da equação tem que ter apenas a incógnita, apenas a letra, e do outro lado o número. Nesse caso, o que nós iremos fazer? Vai colocar 2x ao quadrado igual a... Esse menos 50 tá subtraindo, né? O 50 subtraindo, ele vai para o outro lado somando. Então vai ficar 50. Então se ele está negativo de um lado, vai para o outro positivo. Agora, esse x ao quadrado, esse 2 aqui, ele está multiplicando o x. Então ele vai ter que ir para lá dividindo. Então vai ser 50 dividido por 2. Então x ao quadrado é igual a 25, certo? 50 dividido para 2, 25. Só que esse x ao quadrado tem que sumir, porque eu quero só descobrir o valor do x. Então eu descubro que o x, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados, tá bom? E isso vai se tornar raiz quadrada de 25, vai ficar sempre mais ou menos, tá? Vai ficar sempre mais ou menos. E aí x é igual mais ou menos a raiz... Desculpa, x é igual a mais ou menos 5. A raiz quadrada de 25 é 5, certo? Então, essas são as formas de se resolver as equações em segundo grau, né? E as formas que ela aparecem. Então, ela aparece completa e incompleta. E tanto na completa quanto incompleta, nós temos formas diferentes de resolver. E essas são as formas, tá? Espero que tenha ficado claro aí. E obrigado.